Nós continuamos estudando sobre aquilo que Deus pede para mim e para você, para nós experimentarmos do avivamento, deste avivamento que nós temos sido convidados neste período, e não só convidados a experimentar do avivamento, mas a viver o avivamento para a honra e glória do nosso Senhor, entendendo em cada pregação, em cada reflexão que nós fazemos, que quando nós damos um passo a mais no profundo, nesta busca de Deus, mais nós nos colocamos nas mãos dele para que ele nos use segundo a vontade dele. E assim tem sido a experiência desta igreja. Nós temos experimentado o sobrenatural de Deus. Nós temos levado o evangelho e o Senhor tem feito o seu propósito, ele tem cumprido o seu propósito neste lugar, porque nós estamos avançando exatamente como ele quer. E isso sempre é um grande desafio, sem dúvida alguma. Mas eu e você queremos obedecer ao Senhor, porque importa para nós obedecermos a Deus e não a homens. Quero convidar você a orarmos neste momento, mais uma vez, para nós colocarmos não só o nosso coração na presença dEle, mas dando liberdade ao Espírito dEle, para que fale comigo, com você, e que nessa noite também Ele possa nos levar ao centro da vontade dEle. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelo tempo de louvor, queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus do início, o Deus de hoje e o Deus do fim. Por isso nós nos curvamos diante da tua grandeza. Queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem levado a tua igreja ao centro do teu querer, e o teu povo, nós, o teu povo, temos buscado, ó Deus, em meio às nossas lutas, a obedecer ao Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa história. Queremos pedir nessa noite que o Senhor fale conosco, queremos pedir que o Senhor ministre a nossa vida segundo o teu Espírito e que nós possamos estar com o nosso coração voltado, não só para ouvir, mas para cumprir aquilo que o Senhor quer na nossa história. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. No estudo nosso dessa noite, na sequência do livro, do Fluir do Avivamento, nós vamos aprender nessa noite que se eu quero experimentar do fluir do avivamento, eu preciso encher a minha mente com coisas que sejam boas. Eu preciso encher a minha mente com aquilo que agrada a Deus, né? E aí eu começo perguntando para você e para mim, o que é que tem povoado a nossa mente? Quem tem participado do estudo do Retorno à Santidade, primeiro estudo que nós fizemos, quando nós começamos a olhar as categorias de pecado, nós falamos do pecado de pensamento. Nossa, mas eu peco em pensamento? Sem dúvida nenhuma. E até porque antes de eu reproduzir qualquer pecado, ele passou pela minha mente, eu deixei ele ganhar vida e ele reproduz então um monte de lixo na minha história. Aprendemos que eu posso deixar o passarinho sentar na minha cabeça, mas não preciso deixar ele fazer ninho. Ou seja, o pensamento vem, mas eu posso imediatamente ordenar ele que saia, trocar o pensamento por outros, limpar, né? Pega um paninho, passa na mente aí de forma espiritual, mas não deixe que os pensamentos se aprofundem. Os pensamentos se aprofundam das mais diversas formas. Se aprofundam para trazer amargura, se aprofundam para trazer raiva, se aprofundam para nos levar a ter pensamentos pecaminosos, libidinosos, se aprofundam para que a gente crie monstros, inclusive, na nossa história, e a mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Mas neste campo de batalha, Deus também tem poder. Para isso, eu e você precisamos permitir, então, que Ele domine a nossa mente. E como Ele vai dominar a nossa mente? Dominando a minha vida e a sua. Como Deus domina a minha vida e a sua, se Deus não invade a nossa história. Quando eu dou liberdade a Ele, quando eu encho a minha vida com a presença dEle, então eu vou querer obedecer a Ele e não a homens. Nós vamos ver dois textos. O primeiro deles, Filipenses capítulo 4, verso 8. Abre lá a tua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Onde a palavra do Senhor, aqui Paulo nos traz uma primeira orientação sobre isso. Filipenses 4, 8. Amém? Então vamos lá. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios.
Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Vou ler de novo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Numa outra versão, a palavra diz assim: finalmente, irmãos, na Almeida, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele está orientando a encher a mente com aquilo que é bom. E aí ele diz que aquilo que merece elogio, aquilo que é verdadeiro, que é digno, correto. E neste texto eu gosto de trazer ele na Almeida, porque ele traz, inclusive, aqui, se tem algum louvor. E aí nós precisamos começar a pensar se também edifica. Aquilo que tem na minha mente, na sua, edifica. Aquilo que nós permitimos que fique na nossa mente é aquilo que vai reproduzir algo de bom na nossa vida ou não. Entendendo que o meu coração vai, ou melhor, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração tem, automaticamente, se tem no meu coração, tem na minha mente, o que eu reproduzo é aquilo que eu tenho em mim. Então, a partir do momento que eu sigo o texto de Filipenses e eu deixo que encha a minha mente coisas que são boas, coisas que merecem elogios, coisas que são verdadeiras, coisas que são dignas, coisas que são corretas, coisas que são puras, que são agradáveis, que são decentes e que merecem louvor, são as coisas que ocupam a minha mente, são as coisas que eu reproduzirei na minha história. Um outro texto interessante para nós refletirmos nele, Mateus capítulo 15, verso 19. Vamos lá de novo. Mateus 15, 19. Esse texto traz a ideia do coração, mas eu posso colocar a mente nesse lugar. Porque no meu coração estão os meus pensamentos, ou seja, eu posso optar o coração ou a mente, como você queira. Mateus 15, 19 diz assim: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. A gente leu esse texto no devocional, né, Elton? Acho que ontem ou hoje. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. De novo, do coração vai vir aquilo que eu permito que faça morada, que tome vida própria e me leve a praticar essas coisas. Então, se eu misturo o primeiro texto com o segundo, no primeiro me orienta a ter na minha mente, no meu coração, coisas que são boas, e no segundo texto de Mateus, ele está dizendo que é do coração que vêm os maus pensamentos, e aí eu começo a olhar para a minha mente, e você pode olhar para a sua, e entender que na nossa mente existe um campo de batalha, um campo de guerra. E esse campo de guerra, ele é confrontado todos os dias, o tempo todo, das mais diversas formas, daquilo que povoa a nossa mente, daquilo que povoa o nosso coração, daquilo que quer me levar a ter uma prática que não agrada a Deus, e eu tenho então a liberdade ou a autoridade para agir diferente. Quando nós fazemos lá o discipulado do retorno à santidade, a gente vê que nós estamos engajados em uma guerra. E essa guerra que nós estamos engajados, além da nossa natureza humana, existe o império de trevas que nos dá a matéria-prima para produzir e depois reproduzir toda a maldade que a nossa mente e o nosso coração possa reproduzir. Então a minha mente, a sua, é um campo de batalha. Vamos pensar num campo, um campo gramado, né, nos filmes, onde existem lá os soldados que estão do lado de cá, aqueles filmes medievais, que tem aquele monte de guerreiros que estão indo no fronte, e tem os que vêm de lá nas guerras, e essa guerra é travada de uma forma intensa, quando nós vemos os filmes medievais, e assim também é na nossa mente, neste campo onde tem uma batalha imensa sobre o meu pensamento e o seu. Você já se percebeu
com a mente extremamente tomada e você já tentou travar guerra para poder eliminar os pensamentos que não são agradáveis a Deus? Se sim, amém, porque pelo menos a gente parou para perceber, porque muitas vezes nós simplesmente deixamos. Aqui a orientação é que a gente trave a batalha e que a gente trave ela na autoridade do nome de Jesus. Quando nós começamos a perceber a nossa mente, quando nós começamos a prestar atenção em nós, gente, todos nós não somos perfeitos, e louvado seja Deus por isso, perfeito só Jesus, mas nós somos convidados à santidade, nós estamos sendo convidados aqui ao avivamento, e para viver este avivamento eu preciso passar por essa purificação, essa limpeza da minha mente, essa mudança de comportamento. Então eu preciso começar a me escutar, eu preciso começar a me perceber, e preciso começar a perceber inclusive a minha mente. Sabe quando a gente está deitado e a gente começa a ouvir barulho, e a gente não tem vontade ou coragem para levantar, para ver o que tem lá fora, e nós criamos monstros, Imaginamos lá, o ladrão está lá fora, agora ele já está abrindo a porta, agora ele vai matar todo mundo. A gente cria monstros na nossa mente. E nós poderíamos nos levantar, olhar e ver de repente que era um gato que estava lá solto, sei lá, um cachorro, um passarinho, um rato, não sei o que era. Na nossa mente também, muitas vezes a batalha acontece dessa forma. As coisas vêm de uma forma que a gente não entende muito bem como é. Aquele pensamento começa a tomar vida, ele começa a criar corpo, ele começa a ter vontade própria, e se nós não vigiarmos, ele vai nos levar a reproduzir coisas terríveis na nossa cabeça e no nosso pensamento. Então a nossa mente é um constante campo de batalha. E a gente tem a autoridade e liberdade, em nome de Jesus, para não só nos olhar, mas inclusive mudar aquilo que a gente quer. Em todo esse tempo que nós estamos aqui estudando sobre o avivamento, a gente tem falado muito sobre a nossa luta da carne contra o espírito. Em todos os pontos, quer seja na fofoca, aqui no pensamento, em tudo que nós já estudamos, neste fim de semana que passou, tudo isso vai depender da minha decisão para eu entender quem vai vencer. E quem vai vencer na minha vida é quem eu alimentar mais. A partir do momento que eu alimento a minha vida com as coisas que são de Deus, a maior probabilidade que as coisas espirituais vençam é maior. Mas se eu não me abasteço de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não frequento aos cultos, se eu não canto louvores, se eu não me preocupo com aquilo que eu preciso buscar em Deus, quem vai vencer? Muito provavelmente seja a carne. Por quê? Eu estou alimentando muito mais a minha carne do que o espírito. E aqui eu não estou para te julgar e nem para que você me julgue. Cada um de nós fazemos análise de nós diante de Deus, do Espírito de Deus. Eu brinco aqui a história do Tom e Jerry, do Capetinha e do Anjinho. A guerra é real, gente, e ela é diária. A charge lá da internet, tem um cachorro preto e um branco, qual vai vencer? O que eu alimentar mais, assim também na minha vida. O que você tem alimentado mais na sua vida? Se eu alimento mais o espírito, a luta da carne vai vir? Vai, mas no mínimo eu vou ter presta atenção ali, um alerta, e eu vou conseguir no mínimo parar para olhar, e depois que eu olho eu percebo, está aqui travando uma guerra na minha mente, a minha mente, o meu coração, a minha natureza humana está querendo reproduzir coisas que não são boas, então eu vou chamar aqui os guardiões, os anjos, Deus, acampa os teus anjos em mim, limpa aqui minha mente, eu vou para a Bíblia, vou fazer um monte de coisa diferente. Porque o grande segredo nessa luta é ocupar aquilo que não é de Deus com aquilo que é de Deus. Eu começo a substituir. E quando eu começo a substituir, então eu começo a mudar o meu modelo mental, o meu comportamento. Começo a me posicionar, de fato, com Cristo, para que eu vença, então, essa guerra. E essa guerra, ela acontece na nossa mente através de estratégias, através de engano. São planos elaborados que Satanás arma contra a minha vida e contra a sua. Um deles, muitas vezes, é permitir que eu e você, através das nossas dores, das nossas feridas, que a gente se olhe e a gente não se enxergue amado por Deus.
Quando eu não me enxergo amado por Deus, eu começo a imaginar que Deus não se importa comigo, eu começo a imaginar que eu não tenho valor, e aí eu vou pautar ou conduzir a minha vida do jeito que eu quero. Eu não estou nem aí para aquilo que Deus quer. Eu não me importo muito com isso. Né? E Satanás fica muito feliz com isso. Ele não está com pressa, o demônio não tem pressa em minar a tua mente, ele não tem pressa em criar estratégias, ele não tem pressa porque ele sabe que se ele fizer isso de forma muito bem conduzida, existe uma grande probabilidade, se eu e você não estivermos vigiando, que a gente então caia. Tenho trazido muito à nossa reflexão o texto de Gênesis, quando a serpente fala com Eva. Né? A gente viu isso já nos 3 ou 4 cultos. Quando Eva peca, a serpente chega para Eva e ela não acusa. Não é isso? A serpente diz assim para Eva: oi Eva, tudo bem? A Eva, oi. É verdade que você não pode consumir nenhuma fruta de nenhuma árvore que tem no jardim? E Eva sabia a resposta, como eu e você sabemos as coisas que são de Deus. E Eva diz assim: não, não é isso. Na verdade, eu posso comer de todas, exceto de uma, que é a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva dá a deixa, ela sabia, ela conhecia a palavra. Deus vinha ter contato com eles todos os dias. E a serpente dá ali o golpe de misericórdia, né? Ela faz aquilo que ela armou, ela joga uma conversa, a Eva abre uma brecha num diálogo com o demônio. Não é isso? A Eva dialogou com o demônio. Nós não temos que dialogar com Satanás. Nós não temos que dar brecha. A gente não tem que correr risco. Então está com medo? Que seja o medo. Mas muitas vezes eu e você não vamos ter a perspicácia, a astúcia para fechar a brecha. Na oração do Pai Nosso a gente fala assim: não me deixe entrar em tentação, mas livra-me do mal. O que é entrar em tentação? É abrir uma conversa como essa que a Eva abriu. E aí a serpente fala assim para ela: sabe por quê? Quando você comer, você será como Deus. Vocês serão como Deus, ela diz. E vocês conhecerão, né? Serão como Deus conhecerão. E aí Eva então, ali conduzida, pega da fruta, come, compartilha com Adão, que se cala, que erra, porque como homem tinha que ter se posicionado. Tem um livro bem interessante que fala do silêncio de Adão, e então entra o pecado no mundo. Assim como o pecado tem entrado na minha vida e na sua, quando nós negociamos, ou quando nós não somos prudentes, ou quando nós não vigiamos. Talvez para nós, algumas pessoas dizem assim: eu posso estar onde eu quero. Realmente eu e você podemos estar onde nós quisermos. Eu posso andar com quem eu quero. De fato, nós podemos andar com quem nós queremos. Mas será de fato que é prudente estar em todos os lugares? Será que eu tenho uma estrutura tal para realmente estar com todas as pessoas e não me permitir, e aqui me perdoem, eu estou falando aqui na questão espiritual, tá? Mudar os meus valores, ser, então, vamos dizer, contaminado por aquilo que eu estou absorvendo? E aí eu abro a minha mente para que entrem coisas que eu não quero. O que tem ocupado a sua mente, o que tem ganhado espaço aí no teu pensamento, né? Além das preocupações naturais da vida, que nos roubam uma grande parte do nosso tempo. Pensamentos acerca de Cristo estão constantes na sua mente? Ou são mais as coisas do mundo? Você pensa muito mais no seu trabalho, lazer, do que no seu crescimento espiritual e em servir a Cristo? Sua mente tem pensamentos impuros constantemente? Você tem pensamentos constantes de raiva, de ira, de temor? Pensamentos impuros frequentemente ocupam a sua mente? Você tem alimentado a sua vida com coisas que te trazem pensamentos não adequados? Vamos lá, a gente está falando da mente, mas normalmente o que vai encher a minha mente é muito do que eu vivo durante o dia, muito do que eu me ocupo.
Então, se eu me ocupo de lixo, a minha mente estará cheia de lixo. Tudo bem, nós trabalhamos, então nos preocupamos com o trabalho normal, com o estudo, ok. Mas eu estou falando naquilo que é espiritual. Ah não, eu tenho um bom tempo de oração, falo com Deus, escuto louvores, leio a palavra. Então, provavelmente, minha mente terá coisas ligadas a Deus. Lá nesse discipulado, eu comento que tem alguns programas, inclusive um programa de humor, que eu gosto muito, que é A Culpa é do Cabral, que é um programa que eu acho muito inteligente, mas que usa termos tão baixos que eu decidi que eu não queria mais ouvir. Embora eu goste do humor, mas eu não preciso fazer parte e ouvir aquilo que, de alguma forma, me constrange. Então eu preciso me posicionar. Tem vários programas de humor que eu gosto, é um humor até inocente, né? Um humor não maldoso, mas às vezes aquele humor vem carregado de palavras tão baixas. Eu não preciso. Então eu vou procurar alguma coisa que possa ter um humor engraçado, mas que não tenha algo tão inadequado. E aí é questão de me posicionar. O que eu estou ouvindo, o que eu estou consumindo, que vai reproduzir o meu pensamento, que vai tomar conta da minha vida, da minha história. Você tem pensamentos que teriam vergonha se outros soubessem deles? Se a tua mente pudesse estar estampada num telão, como você se sentiria? Mas é importante nós nos lembrarmos que a nossa mente não está exposta para nós aqui, mas ela está exposta para Deus. E importa muito mais que eu e você agrademos a Deus do que a homens. E é essa luta constante, na busca do avivamento, nesse retorno à santidade, que nós estamos sendo aqui, não é nem convite, é desafio. E desafio gigante. Porque a nossa natureza quer o quê? Texto lá extremamente claro. Mas o que o Espírito quer de mim e de você é totalmente diferente. Romanos 12:2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Gente, onde? Na mente de vocês. Deus começa a mudança aqui, na cachola, né? No pensamento, é na mente que Deus começa. Inclusive o convencimento que o Espírito faz na minha vida e na sua, começa aqui. Porque tudo aquilo que nós aprendemos e que o Espírito vai trazer pela vontade de Deus, começa uma mudança de pensamento, uma mudança de compreensão de quem é Deus, de quem eu sou, da vontade de Deus, de que eu sou eleito, geração eleita, que eu sou separado, que eu sou filho de Deus, que eu sou amado de Deus. E eu começo a compreender isso na minha mente. E o texto de Romanos fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A gente ama esse texto, né? Mas para isso eu preciso ser transformado por ele. Então eu preciso, neste período do convite, para dar mais esse passo, levar a minha mente cativa ao altar e permitir que ele transforme a minha mente. E esse é um pedido constante da minha vida: Senhor, limpa a minha mente, porque ela é povoada constantemente daquilo que não agrada a Ele. Mas eu quero que na minha mente tenha aquilo que possa agradar ao Senhor. Como que eu faço isso? De novo, memorização da Escritura, oração. Eu começo a substituir aquilo que não agrada a Deus por aquilo que Ele deixou. Sabe aqueles textos bonitinhos de caixinha de promessa? Se preciso, use. Escreva textos, sei lá, no teu celular, em algum lugar que você possa, durante o dia, olhar para eles e, não, hoje vai ser este o meu texto para combater os pensamentos maus. E deixa lá. Vem um pensamento inadequado. Se você está esperto, você vai perceber. Não pensamento. Você vai sair, aí vai lá para o texto, leia o texto. Se aproprie do texto, agradeça a Deus por aquilo. E assim a gente vai fazendo um exercício. E quando nós menos percebermos, nós estaremos adequadamente, não só naquilo que nós mostramos aos outros, mas naquilo que Deus vê, cada dia mais parecidos com Ele. Amém? Que no convite dessa noite, tão difícil quanto todos os outros,
mas tão curto, né? Não adianta ficar aqui encebando, enrolando, porque não tem muito o que aprofundar. Ele é direto, ele é objetivo. Que Deus tenha alcance na minha mente e na sua, e que Ele possa mudar a minha mente e a sua, para honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Eu quero pedir para o Antônio para nós cantarmos de novo aquela primeira canção que nós cantamos, que eu amei. Jesus está voltando, o aleluia, Ele vai voltar, Ele voltará. E que eu e você estejamos prontos, preparados para o momento em que Ele voltar. Cadê o Antônio? Ele saiu. Então, a gente não vai cantar essa música e nós vamos encerrar o nosso culto. Peço perdão para vocês, mas nós vamos orar, colocando tudo isso diante do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor continue não só nos confrontando, mas nos ensinando, ó Deus, a irmos ao centro da Tua vontade, inclusive pela nossa mente. Olha para nós com misericórdia, nós damos liberdade ao Teu Espírito para agir com poder sobre a nossa vida. E que nós possamos alegrar ao Senhor com aquilo que não está exposto, mas inclusive com aquilo que os outros não veem, mas com aquilo que o Senhor vê. Pai, é muito interessante, às vezes nós criticamos tanto as pessoas, julgamos tanto, mas quando nós olhamos agora para a nossa mente e entendemos que tudo o Senhor vê, nós nos constrangemos diante de Ti. Mas nós não queremos ficar no constrangimento. Nós queremos ir para a mudança. Nós queremos ir para aquilo que alegre ao Teu coração. Então faça, segundo a Sua vontade, sobre a nossa vida. E nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que a Sua vontade é que nós possamos negar a carne e que possamos, para a honra e glória do Teu nome, refletir aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Transforme a nossa mente, que a gente não viva como vivem as pessoas do mundo, mas que a nossa mente transformada pelo Senhor nos ajude a refletir quem o Senhor é na nossa história. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe nessa noite. Não se entristeça com os confrontos que Deus tem feito. Não fique triste, alegre-se. O Senhor está falando comigo e com você com amor. O Senhor tem nos dando tempo de mudar. O Senhor tem nos convidado, a virmos a Ele, tratarmos o nosso coração e sermos exatamente o que Ele quer. Se sinta amado por esse Deus que nos corrige e que nos conduz ao centro da vontade dEle. Beijo no teu coração. Até o fim de semana nós estaremos aqui novamente para adorar o Senhor.